A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs, eu tenho uma palavra que o Senhor me deu, que tenho certeza que vai falar comigo e com você. E eu meditei nessa palavra e tem como tema: confie naquele que te escolheu. E eu levanto algumas questões. Você tem descansado no Senhor? Você tem intimidade com o Senhor? Quantas vezes você tem falado com o Senhor? Quantas vezes por dia? Você fala com Ele todos os dias? Ou é por semana? Ou um mês? Como que é a sua intimidade com o Senhor? Que você tira para falar com o Senhor? Cristo é o centro da sua vontade? Quero deixar essas questões para você pensar. Porque lendo na palavra, lá em Gênesis 12, de 1 a 3, a palavra do Senhor diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te de tua terra e de tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que aqui é uma promessa do Senhor, a primeira promessa que o Senhor fez a Abraão. Ele então, quando ainda era Abrão, o Senhor não havia mudado o nome dele. E ele confiou plenamente no Senhor. Ele foi para uma terra onde ele não sabia em que lugar ele iria chegar, mas ele sabia que ele estava sendo conduzido por um Deus poderoso. E aqui nós vemos um homem que descansou nas promessas do Senhor, que ele creu nas promessas do Senhor. Todos conhecem a história de Abraão, a trajetória de Abraão, tanto que ele é visto como amigo de Deus, o pai da fé. Olha que ser amigo de Deus é muita intimidade com o Senhor. Este homem, ele era um homem de intimidade com Deus. E quando eu perguntei: você tem descansado no Senhor? Eu tenho descansado no Senhor. Porque descansar no Senhor é quando você não fica olhando para as suas dores, para os seus fracassos, para as suas necessidades, mas você sabe e conhece o Deus a qual você serve, sabe que vai passar tudo e qualquer luta que você esteja vivendo. Abraão, ele saiu de perto da sua família, juntou o que tinha, pegou sua esposa, Sarai, e o seu sobrinho Ló, e foi em busca do que Deus havia falado com ele. Ele foi para uma terra desconhecida. E ali o Senhor foi com Abraão. O Senhor o abençoou grandiosamente a vida de Abraão, aonde ele passava. Ele teve lutas, ele teve batalhas. Quando ele foi necessário que ele saísse de uma terra que estava passando por dificuldades, que estava com escassez. A fome tinha chegado naquele lugar e ele desceu para uma terra que era o Egito. E lá ele passou por um momento de prova, quando ele teve que mentir, dizer, ou omitir, na verdade, porque ele falou que Sara era sua irmã para o faraó, para que não tirassem a vida dele ao querer tomar a esposa dele. Foi um medo que ele teve, foi uma situação, foi um momento de falha, porque ele era humano antes de tudo. Ele não era só servo de Deus, e ele não era só espiritual, ele era carne também, assim como nós somos. Há momentos que nós falhamos. E Abraão, ele precisou falar que Sarai era sua irmã, que de fato ela era irmã dele, porque era filha de uma das mulheres do pai de Abraão, que ele teve ou então eles eram meio irmãos. Mas omitiram, porque naquela época, naquela cultura, casavam-se entre
parentes, né? Porque eles não casavam com pessoas de outra linhagem. Então Abraão, ele precisou omitir uma parte da verdade, que ela era a esposa dele. Mas o Senhor era com Abraão mesmo nessa situação, porque o Senhor fez com que o rei temesse e devolvesse a esposa de Abraão. Então, quando você tem o Senhor na sua vida, quando você tem essa intimidade com o Senhor, por qualquer situação que você esteja passando, qualquer situação que eu esteja passando, até no momento que eu tropeço e erro, o Senhor, Ele me alerta, Ele me levanta, Ele corre em seu socorro, porque Ele sabe que nós somos filhos dEle, nós somos filhos da promessa e que nós temos o Consolador ao nosso lado, que é o Espírito Santo. Talvez você esteja sentindo como perdido, com batalhas que têm sido dolorosas, feridas que têm te machucado, mas o Senhor, Ele cura todas as feridas. O Senhor, Ele não deixa que o mal entre na casa do seu servo e permaneça. Pode até acontecer, mas o Senhor não vai permitir que perdure por muito tempo. Quando você tem intimidade com o Senhor, você tem capacidade de falar dele, da grandeza dele na sua vida. Você sabe, você constrói uma vida de fé, como Abraão construiu uma vida de fé. Quando ele falava com o Senhor, ele buscava a presença do Senhor. O Senhor falava constantemente com Abraão, falava em sonhos, mandou anjos ao encontro de Abraão para direcionar Abraão. O Senhor, Ele era todo momento na vida de Abraão. Nós conhecemos tantos outros homens dentro da Bíblia que tinham uma fé inabalável. José, ele confiava plenamente no Senhor. José do Egito, aqui também podemos ver que José do Egito, ele foi um homem que ele sofreu, ele foi para o calabouço, ele foi vendido pelos irmãos, né? Primeiro jogado num poço, depois foi vendido como escravo. Mesmo na situação de escravo, Deus era com ele em todo momento. A Bíblia diz que em todo momento José, aonde ele colocava as mãos, prosperava. Ele prosperou a casa do seu Senhor. Depois, quando ele foi lançado como prisioneiro no calabouço, ele prosperou dentro do calabouço tudo que ele fazia, tudo que ele colocava as mãos, tanto que o carcereiro mor deixou sobre a responsabilidade dele alguns prisioneiros. E quando o faraó teve aquele sonho e precisou de ser decifrado, e que José decifrou, ele passou a ser governador. O Senhor era com José o tempo inteiro, o tempo todo. E a luta de José, ela não foi do dia para a noite, não. Ele passou anos sofrendo, até chegar na promessa, naquilo que o Senhor deu lá no primeiro sonho a ele, quando ele ainda menino, um rapazinho, ele sonhou. E os irmãos deles riram dele porque ele achava que um dia ia governar sobre os irmãos. Mas a promessa que o Senhor tinha feito a ele, isso mesmo em sonho, ela se cumpriu no passar dos anos. E José em nenhum momento, segundo a Bíblia diz, ele em nenhum momento ele se entristeceu, em nenhum momento ele blasfemou contra o Senhor, ele duvidou que o Senhor ia fazer. Ele era feliz, ele era alegre mesmo na situação em que ele vivia. E nós, quantas vezes nós pegamos e ficamos murmurando? Quantas vezes nós ficamos achando que nós estamos sendo vítimas, que a vida está sendo ingrata e esquecemos que nós temos um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus majestoso que nos guia, que nos leva. Mesmo se você está no deserto, Ele passa com você. Se você está na fornalha, Ele entra com você. Se você vai para a cova do leão, Ele está junto. Nós vemos na Bíblia relatos e mais relatos de homens de fé que venceram
no meio da luta. Muitas vezes o Senhor permite que você esteja na luta. Ele não vai te livrar da luta, mas Ele vai te livrar dentro da luta, dentro da batalha. Outro exemplo de fé que eu estive olhando e meditando foi Davi. Davi, ele tinha tanta fé, tanta confiança no Senhor. Quando ele foi lutar contra o Golias, aquele menino que ninguém imaginava, não tinha um exército enorme, não tinha ninguém para lutar com aquele gigante, aquele homem que estava blasfemando, falando do povo de Deus, de Israel. E o que aconteceu? Davi olhou e viu aquilo como uma afronta ao Senhor, porque era o povo de Deus. E Davi tomou para si as dores das afrontas. E ele foi para a frente daquele inimigo e desafiou aquele gigante. Mas ele não desafiou em nome de Davi, não, porque ele não era nada. Ele desafiou no nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele desafiou o gigante em nome do Deus Todo-Poderoso. Ele tomou aquelas dores de ver blasfemar contra o seu Deus. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós mesmos murmuramos? Não cremos no nosso Deus tão grande, tão majestoso. Um Deus que, se você tiver intimidade com Ele, se você buscar a presença dEle, Ele vai estar com você. Ele vai estar lutando lado a lado com você as suas batalhas. Davi, ele não precisou de uma armadura, de uma espada, ele não precisou de nada, ele precisou apenas de uma pedra, uma funda para destruir aquele gigante. Porque não era nem a funda que era a arma maior para Davi, era o Espírito de Deus na vida de Davi. Foi o Espírito de Deus que agiu naquele momento. Se nós formos narrar as várias batalhas que o povo de Deus, os homens que creram no Senhor, que foram para a guerra, para lutar e para vencer, que deixaram a confiança no Senhor, que confiaram plenamente no Senhor, nós vamos ver que o Senhor fez grandes maravilhas. Que o homem era incapaz de ganhar essas guerras se não fosse o Senhor com eles. Então, confiar é ter fé, independente da situação, independente da luta que você está passando. O gigante pode até ser grande, mas Deus é bem maior. A luta pode até estar mostrando que está chegando ao fim e você está perdendo, mas a virada é do Senhor. O Senhor, Ele luta aonde o homem não tem como lutar. O Senhor, Ele guerreia nossas guerras. O Senhor, as batalhas da vida, quem vence é Ele por nós. Só basta nós termos confiança, só basta que nós tenhamos essa intimidade com o Senhor. É perseverar, mesmo nos momentos de crise, mesmo nos momentos mais difíceis de nossa vida. É perseverar e crer que o Senhor é conosco. Temos que crer que o mal, ele jamais vai vencer o bem. Ele pode até machucar, ferir, como Jó foi ferido. Todo mundo conhece a história de Jó. Jó, ele sofreu muito tempo. Não foi 1 ano, não foi 2 anos de luta, não. Ele sentado na cinza, raspando com um caquinho de telha. Jó, ele sofreu muito mais. Mas ele não murmurou, ele não, em nenhum momento ele falou contra Deus, que era tudo que o inimigo queria. E é assim na nossa vida, tudo que o inimigo quer é que nós venhamos a murmurar e a falar contra Deus. Muitas vezes você está numa situação ótima, mas de uma hora para outra a adversidade se levanta e você não sabe, Senhor, mas por que isso aconteceu? O que está acontecendo na minha vida? Mas o Senhor, Ele até permite que as coisas aconteçam para que a gente desperte a nossa fé, que saiamos do nosso comodismo e reconhecemos que o Senhor é Deus em nossa vida. Porque quantas vidas estão sendo perdidas sem conhecer esse Deus maravilhoso que nós conhecemos? Muitas vezes deixamos de falar desse Deus, desse grandioso Deus. Deixamos de falar das grandezas dele para pessoas que estão sedentas, estão perdidas nesse mundo.
Nós estamos vendo que Jesus está voltando e nós estamos ficando parados, buscando coisas da terra. Nós devemos sim querer as coisas da terra para viver bem, mas nós temos que desejar com ansiedade as coisas do alto. Nós devemos ter todo dia vontade de buscar as coisas do alto, que é as coisas celestiais, porque Jesus está voltando e igreja, nós não podemos ficar de braços cruzados, porque vai chegar um momento que não temos mais a quem buscar, a não ser o Senhor. O círculo está se fechando, estamos vendo cada dia mais abominação, cada dia mais o homem preocupado com si mesmo, o amor ao dinheiro, o amor às coisas do mundo. E olha o que tem acontecido, olha as catástrofes, olha as coisas ruins que acontecem cada dia em várias nações. Nós estamos vendo se cumprir a Escritura todos os dias e não temos feito quase nada pelo reino de Deus. Precisamos orar, buscar mais o Senhor, ter essa intimidade para que o Senhor nos direcione. Buscar do Senhor para que Ele dê uma direção para a sua obra. Temos que nos colocar, assim como Abraão fez. Abraão passou tanto tempo andando por terra, errantes, buscando o local da promessa que o Senhor tinha dado a ele. Nós vemos o Abraão demorar para receber a promessa do filho que o Senhor havia prometido a ele. O Senhor prometeu a Abraão um filho. E olha quantos anos levou para que ele alcançasse essa promessa. Mas nós não vemos ele murmurando em nenhuma parte da sua história. Nós não vemos Abraão achar que Deus o abandonou. Mas vemos ele com confiança. Em todo lugar que ele chegava, ele levantava um culto ao Senhor. Ali ele apresentava a sua oferta de gratidão. Ele era grato em tudo ao Senhor. Ele tinha o Senhor como prioridade. Quando você tem o Senhor como prioridade na vida, as coisas são diferentes. Acontece de forma diferente. O inimigo pode até ficar no seu caminho, mas o Senhor, Ele vai tirar. Ele vai desviar. Abraão tinha tanta confiança no Senhor que quando ele foi dividir as terras, ele e Ló foram se separar, ele não olhou para a campina verde e falou que ia ser dele. Ele permitiu que Ló escolhesse para onde ir. Isso é confiança. Não importa o que ia ficar para ele. Ele não ficou demarcando o território, porque ele sabia que tinha um Deus que marcava para ele. Ele olhou para as campinas. Quando Ló olhou e viu as campinas verdejantes, quis aquela parte boa. E ele escolheu o outro lado. Ele foi para o lado do deserto. Mas ele sabia quem ia com ele. Ele sabia que mesmo no deserto ele ia plantar e ia colher. O Senhor ia estar com ele. Quando ele foi para Cavalhais de Maré, numa terra onde tinha carvalhos, e ali ele ficou com o seu povo, estendeu as suas tendas, foi um lugar que Deus abençoou e falou grandemente com ele. Talvez aonde você pensa que Deus está te levando é o lugar onde vai ser sofrimento, de tristeza, que não vai ser aonde você vai alcançar a sua promessa. Mas assim como Abraão, foi o lugar onde ele alcançou, foi aonde ele falou grandemente com o Senhor, foi aonde o Senhor fez a promessa dele ter Isaac, foi aonde os 3 anjos o visitaram, aonde o anjo do Senhor estava junto. Ele esteve acompanhado do Senhor naquele lugar. Foi aonde ele recebeu de Melquisedeque, um personagem que você só vê falado raramente, não sabe da história dele, aonde saiu aquele rei que foi abençoar ele naquela terra, quando ele lutou para defender o seu sobrinho Ló, que ele retornou para os carvalhais, e o rei Melquisedeque foi visitá-lo e o abençoou no nome do Deus vivo. Ele estava ali recebendo uma confirmação das promessas do Senhor através daquele servo do Senhor.
Então essa terra onde ele foi não era a terra linda como as campinas verdejante, mas foi a terra onde Deus esteve com ele constantemente. Aonde era uma terra onde tinha os carvalhos plantados. E carvalhos nós sabemos que é uma árvore que ela traz uma história de luta, que ela traz nas suas raízes, nos seus troncos, as marcas de sofrimento, que cada vez que a tempestade vem sobre o local, o carvalho, ele deixa as marcas nos troncos, ele fortalece. E ali era uma terra de fortalecimento. Ali foi aonde ele enraizou mais ainda a sua fé, porque foi aonde ele teve experiências grandes com o Senhor. Ali foi aonde ele esteve recebendo as promessas maiores da sua vida. Quando o anjo mostrou para ele o que ia entregar para ele, a grande nação que seria através dele, o povo de Deus. Nós vemos um lugar que ele teve encontros maravilhosos. Foi aonde ele foi abençoado grandemente. Poderia outra pessoa, um de nós, quando ir para uma terra assim, de dificuldades, achar que era para o nosso fim, mas não. Ele foi com a certeza que Deus era com ele, mas era só para o começo do cumprimento do que Deus tinha para a vida dele. Era só onde ia acontecer os maiores momentos da sua vida. Foi lá onde Deus falou para ele fazer circuncisão. Foi lá onde Deus demarcou para ele tudo que Deus tinha para entregar. Foi aonde ele fez os sacrifícios ao Senhor. Aonde o povo foi marcado como povo de Deus ao receber a circuncisão. Abraão teve os momentos mais vitoriosos da vida dele naquele lugar. Então, irmãos, qualquer que seja a dificuldade, qualquer que sejam os caminhos que você teve que tomar, que você acha que não era o desejo do seu coração, creia tão somente que é o desejo do coração de Deus. Creia tão somente que é a vontade do Senhor. Porque quando Cristo é o centro da sua vontade, você deixa Ele te guiar. Você não tem medo do que vai vir pela frente, porque Deus é com você. Qualquer que seja a sua luta, qualquer que seja a decepção que aconteceu em sua vida, creia que o Senhor é que determina a hora limite. Tudo há um tempo determinado pelo Senhor, diz a palavra de Deus. E as palavras de Deus é para ser cumprida em nossa vida. O Senhor, Ele não é homem para que minta, nem que se arrependa do que falou para você. Ele vai fazer cumprir, qualquer que seja a situação. Mesmo que os caminhos hoje sejam tão dificultosos, mesmo que você tenha que passar pelo deserto, o Senhor vai estar contigo. O Senhor não vai te abandonar, o Senhor não vai tirar você da onde Ele te tirou para fazer com que você morra no deserto. O Senhor, Ele cura, Ele trata, Ele alimenta aonde você estiver. Confia tão somente nesse Deus maravilhoso que te escolheu. Confia naquele que te escolheu, porque Ele não escolhe ninguém para ser derrotado. Ele escolhe para te entregar vitória. Se coloca como instrumento na mão do Senhor. Se coloca como instrumento para ser usado pelo Senhor. Não deixa que nada, que o inimigo lance dúvida no seu coração e na sua mente. Por mais que os seus olhos carnais vejam o impossível, crê que o Deus que você serve é o Deus do impossível, é aquele que dá vida ao que não existe, é que traz vida à inexistência. O Senhor é um Deus que pode transformar, que pode fazer os desertos se transformar nos maiores vales cheios de bênção. Porque quando Deus quer fazer, nada pode ir contra a vontade dEle. Ele abriu um mar para o povo passar a pé enxuto. Ele vai abrir para você passar qualquer que seja a dificuldade.
O Senhor não permite que o inimigo prevaleça na vida do servo dele. Então somente se coloque na posição. Não deixe o mal entrar no seu coração, não deixe o mal entrar na sua mente. Não permita que o inimigo venha cirandar na sua vida e fazer com que você esqueça as promessas do Senhor. Então somente confie, entregue a sua vida ao Senhor plenamente, tenha intimidade com Ele, busque Ele em oração, tire momentos para falar com Ele, assim como você fala com qualquer um dos seus amigos, assim como você fala das suas dores para pessoas que você confia. Confie no Senhor, Ele que é seu melhor amigo, Ele que quer te ajudar. Eu creio que o Senhor tem algo muito grande para a sua vida e para a minha vida. Por isso não desfaleça o seu coração. Então somente creia. Porque quando o Senhor abriu a madre de Sara, ela entregou a Abraão a promessa. Ele teve Isaac. Ele teve o Isaac dele. E Deus vai te entregar o teu Isaac. Deus vai te entregar a tua promessa. Tome posse da tua promessa. Tome posse do seu Isaac. Porque Deus, Ele é grande para fazer. Nós conhecemos a história de Abraão e nós sabemos que de Isaac saiu uma grande nação. Então que o Senhor falou, Ele cumpriu através da vida de Abraão. Ele falou a Abraão para deixar a parentela. Ele deixou a sua parentela e ele viu Deus fazer na vida dele. O Senhor não vai permitir que você feche seus olhos e morra sem ver antes a tua promessa. O Senhor fez na vida de Abraão e ele viu a conclusão de tudo que Deus ia fazer na vida dele. Então somente creia. Aquele homem, ele não tinha uma Bíblia para olhar e saber desse Deus, mas ele conhecia a Deus, porque ele veio de uma linhagem que viu Deus fazer grandes coisas. Então somente creia. Porque ele sabia que Deus fez, ele ouviu falar, creio eu que ele ouviu falar do dilúvio que havia acontecido na terra. Ele sabia desse Deus maravilhoso que salvou os que eram para dar continuidade à humanidade. E nós sabemos que Deus foi com ele todo o tempo. Que sejamos como este homem, como sejamos como Davi, que era um homem de ousadia, que era um homem que mesmo antes de conhecer Deus, de falar com Deus, ele estava lá no campo com a sua harpa, tangendo ovelhas, mas glorificando ao Senhor. Ele estava lá escrevendo, cantando ao Senhor. Nós sabemos que Davi foi um homem de guerra, mas que Deus não abandonou a promessa que tinha para com a vida dele em nenhum momento. E o Senhor, Ele é contigo, Ele é comigo, Ele vai se fazer cumprir tudo quanto Ele falou que ia fazer. Então eu quero orar pela sua vida para que se você está passando por dificuldade, se você está sofrendo por algo e você acha que não tem mais solução, que está tudo acabado, eu quero orar por você agora e quero orar também pela minha vida, porque o inimigo ele não tem força para anular o que Deus prometeu em fazer em sua vida e na minha vida. Senhor, meu Deus e amado Pai, diante de Ti eu apresento a vida, meu Deus, do Teu povo, Senhor, e apresento a minha vida, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos fortaleça na caminhada, Pai. Senhor, meu Deus, que possamos olhar, meu Deus, com o olhar, meu Deus, desses grandes homens de Deus, que viram no Senhor, meu Deus, a saída, que não tiveram dúvida, Pai, do que o Senhor havia prometido, Pai. Tiveram lutas, tiveram grandes batalhas, Pai, mas o Senhor foi com eles o tempo todo. Senhor, meu Deus, seja conosco, Pai. Senhor, que seja, meu Deus, o nosso, Senhor, tabernáculo todos os dias, Senhor. Senhor, meu Deus, que nosso coração esteja aberto para Te adorar. Que os nossos olhos, meu Deus, estejam focados em Ti. Que o centro de tudo na nossa vida seja o Cristo ressuscitado, Pai. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Que todo mal, Pai, tudo que nos afronta, Senhor, todo mal lançado, toda palavra contrária contra a nossa vida, meu Deus, não prevaleça. Que a Sua palavra, meu Deus, seja, Pai, para conosco todos os dias da nossa vida, Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, fazer, Pai, de nós, Pai, homens e mulheres de fé. Assim, meu Deus, como Abraão esteve, meu Deus, na galeria da fé, como o Pai da fé, assim sejamos nós, meu Deus, os valentes do Senhor em fé, Pai. Que nós possamos ver, Pai,
a sua grandeza em nossas vidas. É assim que eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém.